Antes de começar, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo não tem a intenção de desrespeitar ou afrontar nenhum tipo de crença religiosa. Eu sou a pessoa com o pensamento mais aberto do mundo, mais livre de julgamentos possível. Então eu só vou estar aqui contando um acontecimento que aconteceu comigo e não tô com a intenção de ofender e nem atingir nenhum tipo de religião. Então, por favor, não se ofendam com o que for dito aqui. O que eu vou dizer aqui é só uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás, ok? Oi galera, tudo bem? Aqui é a Gaga, sejam bem-vindos ao Gaga TV e hoje é dia de contar histórias. Alguns vídeos atrás, no meu vídeo com a Lola, eu falei sobre uma vez que eu fui exorcizada e vocês me mandaram no Instagram esses dias que queriam ouvir sobre como foi isso, pra eu contar como foi isso. E eu achei uma boa ideia pra fazer um vídeo sobre isso, porque realmente foi um acontecimento bem complicado, assim, bem problemático o que aconteceu comigo, mas já faz muitos anos, não foi recente, tá? Eu tinha uns, sei lá, 13 anos, por aí, eu era bem novinha. Mas eu vou contar pra vocês com detalhes aqui nesse vídeo, então se você não é inscrito no canal, chegou aqui de paraquedas, eu vou pedir pra que você desça aqui embaixo, se inscreva no canal e vá assistir os próximos vídeos, pra acompanhar os próximos vídeos. E se vocês querem mais vídeos assim, meu, contando histórias sobre minha vida e coisas que já aconteceram comigo, também clique no botão de like aqui embaixo, por favor. Ok? Então eu vou contar desde o começo. Desde pequena eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, pra falar bem a verdade. Eu não costumo falar muito de religião aqui no canal, porque religião é um assunto bem delicado, cada um tem o seu, cada um ou não tem, e cada um tem o seu ponto de vista sobre isso, e é uma coisa que eu não quero falar. Mas nesse vídeo eu vou ter que falar sobre, porque envolve religião, afinal eu fui exorcizada. Desde pequena eu não era uma pessoa de muita crença, eu sempre fui muito cética, mas eu sempre ia com a minha mãe nos centros espíritas, pra quem não sabe, minha família é espírita, eu fiz catequese, eu passei por várias religiões pra tentar descobrir se eu me encaixava em algum. E eu tinha uma amiga que ela era da Igreja Batista. A igreja que eu estou falando que aconteceu isso comigo foi a Batista. Se você é da Igreja Batista, por favor, não se ofenda. Não tô dizendo que a sua igreja faz isso. Talvez a sua não faça, mas aquela que eu fui fez. E essa minha amiga me chamou pra ir num evento que ela falou que ia ser tipo um retiro, que a gente ia pra uma chácara e lá a gente ia ter o encontro com Deus. E como ela me chamou, eu falei, não, bora lá, né? Tipo, eu fiquei curiosa e eu achei legal. Poxa, tipo, não tô nem aí que é da igreja, eu achei um evento legal e decidi ir. E daí a gente foi, beleza, eram 3 dias nesse retiro, nessa chácara, em outra cidade, e sem contato com o mundo de fora, assim, eu não lembro se na época eu acho que eu nem tinha celular, mas eu só sei que eu fui. E daí, chegando lá, na hora que a gente entrou no local, eles nos deram uma folha com vários pecados, que era tipo tópicos, e você tinha que marcar tudo que você já fez. Mas beleza, eu fui lá e marquei as coisas que eu fiz, e depois que a gente fazia isso, a gente passava por tipo uma seleção onde a gente tinha que responder umas perguntas. E fizeram várias perguntas. E eu ainda não tinha esse estilo maluco, eu sempre fui uma pessoa estranha, não vou mentir, meu jeito sempre foi estranho, mas eu ainda não era gótica, assim, trevosa, que anda de preto e tipo parece um morcego andando pelas ruas. Não, eu não era assim ainda, eu era muito novinha. Mas eu era fã da Lady Gaga já. Eu virei fã da Gaga desde muito nova, desde 2008 eu sou fã dela, então tipo faz muito tempo. E na época eu era. E uma das perguntas que eles fizeram nesse retiro foi se eu tinha algum ídolo. E eu falei que sim, que eu era fã, tipo, tá, o que eles iam fazer? Me processar porque eu era fã de Lady Gaga? Não, né, tipo, eles iam me exorcizar. Enfim. Mas até ali eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava que era tranquilo e eu respondi essas perguntas. E eles também fizeram perguntas sobre minha família, tipo, eu não tenho contato com meu pai, eu não convivo com ele, eu tive muitos problemas com ele no passado. E eles pegaram bem na ferida, assim, eles souberam fazer perguntas bem da minha vida pessoal e eu respondi. E daí nisso eu percebi que eles me separaram do grupo, tanto que eu fiquei longe daquela minha amiga. Tipo, a minha amiga ia pro acampamento normal. E eles me separaram com um grupo à parte. Era eu e mais umas, sei lá, 15 pessoas. Tinha bastante gente. Então eles colocaram num lugar separado e nos colocaram, tipo, numa capela, assim. E fizeram a gente ficar rezando lá, rezando. E daí, assim, eu achei que era normal que esses grupos que eles separaram, porque até ali eu não tava entendendo que eu tava sendo selecionada pra alguma coisa. Eu não tava entendendo nada. Eu achava que era parte do negócio. Tipo assim, tá, eles separaram o grupo. Talvez realmente fosse do acampamento separar os grupos, sabe?
Mas daí eu percebi que a gente só ficava lá dentro rezando. Eles não nos tiraram da capela, a gente só ficava lá. A gente só ficava orando e pedindo coisa, pedindo perdão e... coisa que um culto acontece, né? A gente ficou num culto, só que assim, passou as horas e daí terminou o dia. E eu lembro que quando terminou o dia eu pensei, cara, a gente literalmente não fez nada. Quando minha amiga me chamou, ela falou que era um negócio que ia ter brincadeiras, que ia ser um retiro, tipo, divertido, assim. E não, eles não me tiraram do culto. Mas daí eu pensei, tá, primeiro dia, tranquilo, vai melhorar. Chegou no dia seguinte e a gente fez a mesma coisa. E a gente ficou o dia inteiro no culto. Mas eu tava participando, porque afinal eu tinha pago pra estar ali, então eu fui, né, fazer o quê? Participei do negócio. Só que daí teve um momento em que a gente parou pra comer, eu não lembro pra que a gente parou, pra ser bem sincero, eu não sei se era pra comer, mas foi numa das pausas, e a gente foi lá pra fora e eu via o resto da galera, o resto dos grupos, todos lá fora, tipo, fazendo realmente as brincadeiras, envolvendo religião, óbvio, mas, tipo, participando do retiro. Daí eu falei, cara, por que tipo, eles estão lá e a gente tá aqui, sabe? Tipo... ué, o que tá acontecendo? Eu comecei a me questionar. Daí chegou no final do segundo dia e eu lembro que eles fizeram a gente tacar fogo naquele papel onde tinha nossos pecados, rezando e tacar fogo e tacar na fogueira e ficar tipo, eu não lembro se a gente tinha que andar em fila, eu não lembro o que a gente tinha que fazer, mas parecia um ritual aquilo, e a gente tinha que tacar fogo nos nossos pecados. Aquela primeira folha que a gente anotou no dia anterior, a gente tinha que tacar na fogueira. Então a gente foi lá e fez isso. Daí eu falei, ok, acabou, ok, meus pecados, amanhã vai ser um dia legal. E chegamos no terceiro dia, que foi o fatídico dia que eu sofri pra caramba, e foi horrível, em que foi o dia que eu fui exorcizada. Foi no terceiro e último dia do evento, depois à noite nós iríamos voltar pra Curitiba, que é aqui, e a gente ia voltar pra igreja deles pra poder ir embora com nossos pais e tal. Daí o que aconteceu? A gente foi nesse terceiro dia, e eu achei que a gente iria pro culto novamente e fazer só isso. Mas a gente fez isso e depois a gente foi pra um salão. Bom, e nesse salão a gente começou a receber perguntas novamente. E cada um tinha tipo um tutor, assim, que tava guiando a gente. E a minha era uma moça, era uma mulher mais velha. E ela começou a fazer perguntas sobre minha infância envolvendo o meu pai. A minha gata está comendo cenário, ignora. Eu não tenho contato com meu pai há muito tempo. Hoje em dia isso não me afeta mais, eu aprendi a crescer sem ele, tá de boa, não tenho mais problemas com isso. Mas quando você é criança, óbvio que te machuca, né? Você quer não ter um pai normal. E daí eles começaram a falar sobre isso e começaram a cutucar minha ferida até eu ficar bem vulnerável. Eu comecei a chorar, eu comecei a desabafar, eu me abri com eles de verdade. E daí eles nos levaram, depois que tava todo mundo vulnerável, eu percebi que todo mundo que tava no meu grupo começou a chorar, tava todo mundo se sentindo abalado, tava todo mundo se abraçando, várias pessoas vieram me abraçar, inclusive várias meninas e meninos que tinham lá no grupo vieram me abraçar. Será que você pode parar? E depois que tava todo mundo vulnerável, todo mundo se abraçando, todo mundo chorando, eles pegaram, cada um dos tutores pegaram a nossa mão e nos levaram pra parte de fora. Isso era lá pela tarde do evento. E eles nos levaram pra parte de fora e tinha um lugar que era um riacho com pedras. Tinham pedras e tipo um riozinho passando assim. Era um lugar bem bonito. E eles nos fizeram andar naquelas pedras. E eram pedras pontiagudas. E eles fizeram a gente andar lá pelos nossos pecados, porque falaram que todos nós ali éramos pecadores. Todos nós ali somos pessoas que temos algo pra consertar, e a gente foi selecionado pra isso, e esse era nosso como é que é o nome? Nosso dever ali no evento, tipo, a gente foi enviado ali pra isso, pra ter perdão, e nos fizeram andar naquele riacho por algumas horas. Até o nosso pé ficar ardendo. Eu lembro que, tipo assim, não chegou a sangrar meu pé, mas, tipo assim, meu pé ficou vermelho, tava queimando, tava morrendo de dor. E eles fizeram a gente continuar andando naquele riozinho até a hora que a gente já tava, tipo, muito abalado. Daí, depois disso, vem a pior parte. Tipo, a partir do momento em que eles nos levaram pra aquele salão, foi uma tortura física e psicológica muito grande. Foi tortura psicológica desde o momento daquelas perguntas até esse momento que eu vou falar agora, que foi o crucial. Eles nos fizeram ficar em círculo. E tinha, tipo, 4 televisões no meio. Então elas estavam formando, tipo, um cubo. E a gente tava em círculo em volta. E eles começaram a passar aquele filme Paixão de Cristo. Se você não assistiu Paixão de Cristo na verdade é um filme bom. Só que na época eu não tinha assistido ainda, foi a primeira vez que eu tive contato com esse filme. É um filme onde tem uma cena de 11 minutos de violência extrema contra Jesus Cristo. É um filme cristão, onde mostram o momento de crucificação de Cristo. E é um filme muito pesado, é considerado um filme gore, pra vocês terem noção. É um filme cristão gore. E passaram aquilo pra gente, estavam começando a passar aquilo cortado, só a cena da crucificação. E eles começaram a falar que todos nós ali éramos pecadores, que a gente ia pro inferno, que não sei o que, porque o ladrão vem pra roubar, matar e destruir, que a gente era do ladrão, porque não sei o que. Eu lembro até hoje de todas as falas
que eles falaram que a gente era como se nós fôssemos desprezíveis ali, sabe? E a gente já tava com o psicológico abalado, com o pé doendo. E eles fizeram o seguinte, eles amarraram a gente com os braços pra cima. Não foi numa cruz, a gente não foi crucificado, mas eles nos amarraram com o braço pra cima. E eu lembro que quando eles amarraram, eu pensei na crucificação, era como realmente se eles estivessem nos crucificando. E eles falaram que a gente ia entender a dor que Jesus passou pela gente, pra gente entender o amor que ele tinha pela gente. E passou meia hora, nosso braço já estava doendo, porque assim, fica com o braço assim pra cima por um tempo pra ver se não começa a doer. Tipo assim, começa a doer. E daí eu lembro que teve um momento em que eu olhei pra mulher e falei, moça, tá doendo? E ela falou, agora você sabe o que Jesus passou por você. E daí eu fiquei, meu Deus, beleza. Mentira, eu não fiquei meu Deus, na época eu tava chorando, eu fiquei muito abalada. Tipo assim, vocês têm que entender que o meu psicológico tava uma merda. Então, tipo assim, o que tava acontecendo ali tava mexendo comigo. Com certeza tava mexendo comigo. Foi uma lavagem cerebral que eles fizeram naquela noite. Isso já era mais no final da noite, tá? Já tava escuro, inclusive. Daí a gente tava com o braço pra cima e eu não tenho certeza se eles deixaram a gente 3 horas. Porque Jesus ficou 3 horas amarrado, crucificado. Eu não sei se eles deixaram a gente 3 horas, porque eu tava sem relógio, não sei. Mas eles deixaram a gente muito tempo. Eu sei que quando eles soltaram o meu braço, eu tava chorando de dor. E aquele filme ficou passando no repeat, tá, gente? Não pensei que acabou aquela cena. Não, aquela cena ficou acontecendo. E eu lembro que tinha um momento que eu tava com os braços pra cima e a moça chegou e começou a cochichar coisas no meu ouvido sobre minha infância, sobre o meu único ídolo ser Jesus Cristo. E daí eu fui entender que, na verdade, o meu pecado ali era ser fã. Só que na época funcionou. Tipo, na época eu tava entendendo, porque imagina, você tá presa, morrendo de dor, com o psicológico abalado, assistindo uma cena pesada com 13 anos de idade e ouvindo que você é um lixo se você não estiver ali, tipo, funcionou, sabe? Eles falaram pra mim que eu não poderia ter outro ídolo, que meu único ídolo tinha que ser Jesus, tinha que ser Deus, não sei o quê. A hora que ela veio cochichar coisas no meu ouvido, que eu tava com o braço pra cima, ela passou alguma coisa na minha testa. E eu lembro que ela ficou um tempão, tipo, massageando, fazendo coisa de cruz aqui na testa, tipo... Ficou falando assim, sussurrando e fazendo sinal de cruz, assim. E na época, eu lembro que eu achei que era um gel, alguma coisa que ela ficou fazendo assim, mas hoje em dia, pensando, eu acredito que seja água benta que ela tava passando em mim. E daí, beleza, quando eles amarraram, eu estava chorando, eu tava em prantos de tanta dor, e não era só eu acredito que todo mundo que tava ali tava chorando, eu vi várias pessoas chorando, e depois que acabou a gente se abraçou, tipo, a gente ficou unido, assim, sabe? E... foi isso. Daí depois disso a gente voltou pra Curitiba no ônibus. Daí eu voltei a falar com a minha amiga e expliquei pra ela, cara, não foi nada do que eu tava pensando no retiro. E daí quando a gente chegou na igreja aqui em Curitiba, tava chovendo. Eu lembro que tava chovendo muito. E daí eles colocaram aquele CDzinho, eles me deram um CD com músicas religiosas que eu precisava ouvir por tantos dias, eles falaram. Daí eu fiquei com o CD e a música, ela tava tocando lá no negócio e eu comecei a participar da festinha. Porque quando a gente chegou aqui, parecia uma festa. Tipo assim, a gente chegou, tava chovendo e a gente foi pra igreja e tava rolando tipo um... É que na verdade não era bem uma igreja, era tipo um barracão gigante, tipo cheio de... Sabe? Aquelas igrejas que não é catedral. Então, daí tava rolando tipo umas festas com aquelas músicas, tinha comidinha e eu fiquei assim e tipo, me diverti horrores quando eu cheguei aqui. Daí beleza, eu vim pra casa. Gente, eu voltei pra casa... Assim, a pessoa mais religiosa do mundo. Sério. Eu não deixava minha mãe assistir TV. Minha mãe ligava a TV, eu desligava e falava que não podia assistir TV porque TV era do diabo. Eu cheguei nesse nível. A lavagem cerebral deles foi tão grande que funcionou. Tipo, eu realmente voltei uma pessoa religiosa. Isso não durou muito tempo. Foi só algumas semanas até a minha mãe perder a paciência comigo, porque eu não deixava ela fazer nada. Tipo, tudo que ela ia fazer eu dizia que ela não podia fazer, porque era o diabo tentando pegar ela. Durou muito pouco até minha mãe perder a paciência e mandar real pra mim, pra eu parar um pouco com isso. Eu parei de ouvir música, eu só ouvia o CD que eles me deram. Literalmente cantava, pulava aqui na sala, tipo, ouvindo o CD. Foi uma lavagem cerebral que durou algumas semanas até o momento em que eu me toquei do que eu tava fazendo, do que eu tava virando e eu voltei ao normal. Tipo, foram só algumas semanas até eu me tocar, porque eu parei de ir, eu acho que eu fui em uma célula. Era uma igreja em células, tipo, eles se encontravam também nas casas, assim, quando eram esses encontros. Eu cheguei aí em uma só, eu não fui mais, e eu percebi o que eles fizeram comigo. E basicamente foi isso que aconteceu aquele final de semana fatídico na minha vida. Acho que eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele dia, naqueles dias, né, na verdade. Mas os primeiros dias, beleza, só fiquei rezando, mas... Agora olhando, foi toda uma manipulação, sabe? A forma como eles me manipularam minha mente foi muito pesada. E eu não quero em momento nenhum dizer que, tipo, toda a igreja batista faz isso, eu não sei.
tá? Eu não fui mais vezes, eu fiquei traumatizada. E hoje em dia, eu, com os meus 20 anos, eu olho pra aquela época e eu penso, putz, como que aquilo é liberado? Como aquilo é legalizado? Você pegar um monte de criança, sim, eu era uma criança, e tipo, fazer elas andarem na pedra até o pé delas queimar, sabe? Tipo, você pendurar o braço de alguém por horas. Por isso, como que isso é permitido por lei? Sabe? Eu fiquei pensando nisso. Hoje em dia eu penso nisso, né? Na época, obviamente, eu não pensei. Enfim, essa história do meu exorcismo, eu espero que vocês tenham gostado ou não, ou traumatizado. Bom, eu lembro daquilo como se fosse hoje, e eu só queria passar essa história pra vocês. Não tem nada que eu queira ensinar com vocês aqui, vocês tiram as próprias conclusões. Nunca deixem que ninguém machuque vocês fisicamente, psicologicamente, em nome de qualquer crença, por favor. Você não precisa ser de alguma religião pra saber que isso é errado. Isso é errado. Você tá machucando alguém. Alguém indefeso e alguém que tá emocionalmente abalado, porque eles abalaram o meu emocional. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês podem descer aqui embaixo, deixar o like. Se você não me conhecia ainda e conheceu agora, então sejam bem-vindos ao meu canal. Podem assistir outros vídeos. Assiste esse vídeo que tá aqui. E eu vejo vocês nos próximos. Um beijo e tchau!